O cometa 3 e Atlas, assim chamado pelos órgãos oficiais. Oficialmente, a NASA e outras agências espaciais o descrevem como um cometa que se desintegrou ao se aproximar do Sol. Mas será que essa é toda a história? Muitos pesquisadores independentes e observadores atentos ao redor do mundo começaram a questionar essa narrativa. Eles apresentam evidências e análises que sugerem que o 3 e Atlas poderia ser algo muito mais complexo e talvez até de origem não natural. Vamos começar pelo básico. Em dezembro de 2019, o Sistema de Alerta de Asteroides da NASA, chamado 3 e Atlas, descobriu um novo cometa. Ele foi batizado de C-2019-I4, mas ficou popularmente conhecido como Cometa 3 e Atlas. A princípio, a descoberta foi recebida com grande entusiasmo. O 3 e Atlas estava se tornando cada vez mais brilhante e rápido, e os astrônomos previam que ele poderia se tornar um dos cometas mais espetaculares visíveis a olho nu em décadas. As expectativas eram altíssimas. Ele prometia um verdadeiro show nos céus do hemisfério norte. Porém, em abril de 2020, algo inesperado aconteceu. O cometa, que continuava a sua trajetória em direção ao Sol, começou a perder o seu brilho. Observações feitas com telescópios, incluindo o famoso Hubble, confirmaram que o núcleo do cometa havia se fragmentado em dezenas de pedaços menores. A explicação oficial da NASA foi simples e direta. A intensa radiação solar e as forças de maré gravitacional do Sol foram demais para o frágil núcleo de gelo e rocha, causando a sua desintegração. Para a astronomia convencional, este é um fenômeno comum. Cometas são corpos celestes instáveis, e muitos deles não sobrevivem à sua passagem perto do Sol. E assim, a história do grande cometa 3 e Atlas terminou, ou pelo menos, foi assim que nos contaram. Mas é aqui que a nossa investigação começa. Logo após a notícia da fragmentação, uma comunidade de pesquisadores e entusiastas do espaço começou a analisar as imagens de forma mais detalhada. O que eles encontraram foi, no mínimo, intrigante. As fotografias divulgadas tanto pela NASA quanto por observatórios amadores mostravam os fragmentos se comportando de uma maneira que muitos consideraram anormal para destroços de um cometa. Em vez de se dispersarem caoticamente, como se esperaria de uma explosão ou desintegração natural, os fragmentos pareciam manter uma espécie de formação. Eles se moviam de forma coesa, quase como uma esquadrilha. Além disso, a forma dos objetos chamou a atenção. Em vez de serem pedaços irregulares de gelo e rocha, algumas imagens de alta resolução pareciam mostrar objetos com formas mais definidas, quase cilíndricas ou alongadas. Claro, a qualidade das imagens e os efeitos de processamento podem criar ilusões, mas a consistência dessas observações em diferentes fotos e vídeos levantou suspeitas. Seria possível que o cometa 3 e Atlas não fosse um cometa, mas sim um conjunto de objetos artificiais viajando juntos sob o disfarce de um corpo celeste? Essa teoria, por mais fantástica que pareça, ganhou força quando alguns analistas apontaram para padrões de luz e brilho incomuns. Eles observaram pulsos de luz e mudanças de intensidade que não pareciam corresponder ao simples reflexo da luz solar em pedaços de gelo. Alguns sugeriram que esses pulsos poderiam ser algum tipo de comunicação ou atividade energética. E o movimento dos fragmentos? Eles não apenas mantinham a formação, mas alguns observadores afirmaram ter visto manobras como pequenas correções de curso, algo impensável para destroços de cometa, que deveriam seguir passivamente as leis da física orbital. Vamos analisar a questão da trajetória. Segundo os cálculos oficiais, o cometa 3 e Atlas seguia uma órbita hiperbólica, o que significa que ele veio de fora do nosso sistema e estava apenas de passagem. A sua trajetória era extremamente longa, com um período orbital estimado em milhares de anos. Isso o torna um objeto de origem interestelar, o que por si só já é fascinante. Mas a linguagem alternativa vai além. Se não era um cometa, o que poderia ser? A hipótese mais ousada
é que se tratava de uma nave ou uma frota de sondas de origem extraterrestre. Pensem comigo. Se uma civilização avançada quisesse explorar nosso sistema sem ser detectada imediatamente, qual seria a melhor maneira? Uma das estratégias mais inteligentes seria disfarçar sua frota como um fenômeno natural conhecido, como um cometa. Eles poderiam viajar dentro de uma nuvem de poeira e gás, ou mesmo simular a aparência de um núcleo cometário. Ao se aproximar do seu destino, ou ao ser submetido a um escrutínio mais intenso como o que aconteceu perto do Sol, eles poderiam decidir se revelar, abandonando o disfarce. A fragmentação do 3 e Atlas poderia, sob essa ótica, não ter sido uma destruição, mas uma dispersão controlada. Uma separação estratégica de várias naves ou sondas que seguiriam para diferentes destinos dentro do nosso sistema. Essa ideia nos leva a comparar o caso do 3 e Atlas com outro objeto misterioso que visitou nosso sistema recentemente, o Oumuamua. Descoberto em 2017, o Oumuamua também tinha características bizarras. Tinha uma forma extremamente alongada, não mostrava a cauda de gás e poeira típica de um cometa, e apresentou uma aceleração inexplicável, como se algo o estivesse empurrando. O astrônomo de Harvard, Avi Loeb, chegou a propor abertamente que o Oumuamua poderia ser um artefato de tecnologia alienígena, talvez uma vela solar. Será que o 3 e Atlas e o Oumuamua fazem parte do mesmo fenômeno? Seriam eles evidências de que não estamos sozinhos e que estamos sendo visitados? Agora vamos ser céticos por um momento e olhar para os argumentos contrários. A comunidade científica tradicional rebate essas teorias com explicações fundamentadas na física que conhecemos. A formação coesa dos fragmentos do 3 e Atlas? Eles argumentam que isso pode ser explicado pela forma como o núcleo se quebrou. Dependendo da rotação e da estrutura interna do cometa, os pedaços poderiam se afastar lentamente uns dos outros, dando a impressão de voo em formação por um tempo. As formas cilíndricas podem ser apenas ilusões de ótica causadas pela longa exposição das câmeras e pelo movimento dos objetos. E os pulsos de luz? Podem ser resultado do reflexo do Sol em superfícies de gelo que giram, criando flashes intermitentes. A NASA e a Agência Espacial Europeia mantêm firmemente a sua posição. O 3 e Atlas foi um cometa, e seu comportamento, embora interessante, está dentro do que é esperado para esses corpos celestes. Eles afirmam que não há nenhuma evidência concreta, nenhum dado irrefutável, que aponte para uma origem artificial. Para eles, as alternativas são apenas especulação, fruto da imaginação fértil de quem busca o extraordinário em cada anomalia. Eles nos lembram que a ciência se baseia em provas, não em possibilidades intrigantes. O princípio da navalha de Occam, que diz que a explicação mais simples é geralmente a correta, sugere que a hipótese do cometa é a mais provável. No entanto, a narrativa de que a NASA poderia estar escondendo a verdade não é nova. Muitos acreditam que as agências espaciais governamentais têm uma política de longa data de não divulgar informações sobre vida extraterrestre ou fenômenos aéreos não identificados para evitar pânico em massa ou perturbar a ordem social e econômica. Sob essa perspectiva, a história oficial sobre o cometa 3 e Atlas seria uma cortina de fumaça, uma explicação simples e palatável para o público, enquanto a verdadeira natureza do objeto é estudada em segredo. É interessante notar como a discussão sobre o 3 e Atlas se encaixa em um movimento maior de divulgação de informações sobre OVNIs, ou UAPs, como são chamados agora. Nos últimos anos, até mesmo o Pentágono liberou vídeos e relatórios confirmando a existência de objetos voadores que exibem tecnologias muito além da nossa capacidade. Se o próprio governo dos Estados Unidos admite que há coisas nos nossos céus que eles não conseguem explicar, por que seria tão absurdo considerar que um objeto vindo do espaço profundo pudesse ser algo além de uma simples rocha de gelo? O caso do 3 e Atlas nos deixa com mais perguntas do que respostas.
Foi um espetáculo astronômico que terminou de forma anticlimática? Ou foi um evento histórico de primeiro contato, habilmente disfarçado e negado pelas autoridades? A verdade é que, com os dados publicamente disponíveis, é difícil chegar a uma conclusão definitiva. Ambas as narrativas, a do cometa desintegrado e a da frota alienígena, têm seus pontos fortes e fracos. A ciência oficial nos oferece uma explicação, mas talvez incompleta. As alternativas nos oferecem uma possibilidade fascinante, mas baseada em interpretações e evidências circunstanciais. O que podemos fazer é manter a mente aberta. É importante questionar as narrativas oficiais, mas também é crucial analisar as alternativas com um olhar mais atento. A busca pela verdade exige que a gente não aceite a primeira resposta, mas que continue investigando, conectando os pontos e exigindo mais transparência. O universo é um lugar vasto e misterioso, e a nossa compreensão dele ainda é muito limitada. O cometa 3 e Atlas, seja lá o que ele tenha sido, nos lembra que ainda há muito a descobrir e que as maiores revelações podem estar escondidas à vista de todos.